Naum, capítulo de número 2. Naum, capítulo de número 2. Lá no meio dos profetas menores. Naum, capítulo de número 2. É incrível como Deus é quem manda no ambiente. Meu colega que estava aqui do lado, eu esqueci o nome dele, Pastor José Luiz. Eu falei para ele, olha, eu estou pensando em pregar essa mensagem aqui. E falei para ele lá em Coríntios, capítulo 11. E aí ele falou assim, olha, prega essa aí mesmo, acho que você nunca pregou aqui não, vai ser uma bênção. E Deus manda no ambiente, quem acredita nisso diz amém. O pastor começou a falar sobre isso, como é importante ser cheio do Espírito Santo, como aqui você foi. E o Senhor impactou meu coração, dizendo, hoje você vai falar o que eu quero. Hoje você vai falar o que eu tenho para o povo. É que nós, pregadores, às vezes nós queremos manter um certo padrão de apresentação, pregar uma mensagem que dá certo, uma mensagem que faz você se empolgar ao ouvir. Mas nem sempre a palavra do Senhor te empolga. Na verdade, a palavra do Senhor tem que te alimentar, tem que te guiar. E como eu estou em casa, que eu sei que eu estou em casa, eu não tenho essa vaidade para comigo. E vou pregar exatamente o que o Senhor quer falar com os irmãos aqui essa noite. Livro do profeta Naum, capítulo de número 2, versículo de número 8. Alguém encontrou esse texto? Diga amém. Se você não tem o exemplar, com certeza já está aqui no telão. Naum, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor. Mas Nínive é como um tanque antigo de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Nínive, desde que foi criada, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Diga amém. Olhe bem para mim, por favor. Nínive foi inundada pela graça de Deus. Quando um dia o Senhor olhou para Jonas e disse, Jonas, vá até aquela cidade, pregue que se eles não se arrependerem serão destruídos. Você sabe muito bem o contexto particular de Jonas. Ele, ouvindo a voz do Senhor, resolve não obedecer, e além de não obedecer, ele procura se distanciar ao máximo de Nínive, indo para a cidade de Tarso, que é literalmente a contramão do caminho que alguém pega para Nínive. No meio da embarcação, a tempestade alcança, ele é jogado nas águas, um grande peixe engole Jonas, e Jonas é levado pelo peixe. E quando Jonas desembarca ao vomitar do peixe, olha, e entende que seu caminhar é até Nínive. Quando ele chega até Nínive, ele prega com uma certa até satisfação, porque ele anuncia a destruição iminente daquela cidade. Então ele começa a pregar, Nínive, arrependa-te, porque 40 dias o Senhor destruirá. Nínive, arrependa-te, porque o Senhor destruirá essa cidade e todos os seus habitantes. Nínive, arrependa-se, porque é chegada a hora do Senhor e Ele destruirá essa cidade. Porém acontece algo que ele não contava. Os habitantes de Nínive, os ninivitas, começam a ouvir a palavra e se arrepender do mal que tinham cometido. Eles começam a ouvir o anunciar do profeta Jonas e começam a dizer, o que temos que fazer então é se arrepender, então nós nos arrependeremos para que essa cidade não seja destruída. E a mensagem, como foi pregada, se foi, se eles se arrependessem, a cidade não seria destruída. É tanto que Jonas até fica incomodado, ele vai questionar o Senhor, porque o Senhor o faz, mas certo é que aquela cidade, a partir daquele momento, foi inundada pela graça de Deus. Moradores que não mereciam, mas foram inundados pelo amor do Senhor.
Daquele dia em diante, Nínive se tornou esse açude, esse tanque, essa represa que represou a gloriosa e preciosa graça de Deus dentro de si. Porque o que eles mereciam era destruição, mas como se arrependeram e clamaram ao Senhor, o Senhor então resolveu inundá-los com a graça, inundá-los com o amor. E dentro de si, preciosamente dentro de si, eles represaram a água tão preciosa que era a graça de Deus, o favor imerecido. Mas 100 anos depois, diga bem forte comigo, 100 anos. Não, eu sei que a máscara atrapalha, mas diga um pouco mais forte, diga 100 anos. 100 anos se passaram. Um século se passaram. E agora o Senhor vai ter que levantar um profeta chamado Naum. E este profeta vai profetizar exatamente aos irmãos, os moradores da cidade de Nínive. E quando Naum começa a profetizar, ele profetiza desta forma, dizendo: vocês outrora receberam a palavra de Deus e se converteram. Porém, desde o dia em que você se tornou este açude, Nínive, desde o dia que você se tornou essa represa cheia de água, as águas têm vazado pouco a pouco. Agora, redobre a tua atenção, por favor. Ele começa a dizer: Nínive, desde que você tem recebido a graça, não percebeu que pouco a pouco, esse líquido tão precioso que foi depositado em você, tem vazado pouco a pouco. Nínive não percebia que de um dia para outro, o líquido precioso que estava depositado dentro do seu interior, estava diminuindo, porque pequenos vazamentos causam estragos gigantescos em uma longa escala. Tem crente que pensa que vai perder a presença de Deus de uma hora para outra, e não é assim. A presença de Deus, o líquido precioso do Espírito Santo é derramado sobre nós. Diz a Bíblia que quando Joel anunciava o derramado do Espírito, ele não disse que vai ser gotejado, ele não disse que vai ser colocado de pouco, mas ele disse que sobre toda a carne será derramado o Espírito Santo. Não há limites, não há fracionamento, há um derramar incrível da graça e do Espírito Santo sobre quem quer. Porém, tem irmãos que ainda não percebeu que pouco a pouco está vazando. Sabe o que é mais incrível do texto? É que alguém grita, olha para mim, gente, por favor. Alguém grita e diz: para! E o próprio profeta diz assim: ninguém olha para trás, ninguém para perceber o que está acontecendo, porque tem hora que você fica na caminhada tão intensiva da tua vida, que não percebeu que aquilo que o Senhor tem depositado no teu coração de tão poderoso, de tão profundo, tem vazado pouco a pouco. São rachaduras pequenas, de alguém que parece não perceber, de coisas pequenas. Ninguém tropeça em uma grande montanha, todos tropeçam em pequenas pedras no caminho. Olha o que diz a Bíblia: um dia estava Davi sentado em seu trono, e outra vez teve guerra contra os filisteus, mas desta vez diz a Bíblia que Davi não foi à guerra. Davi resolveu ficar no aconchego do seu palácio. E quando ele estava lá, era obrigação do rei estar na guerra. Se não fosse para guerrear junto com seus soldados, como várias vezes Davi o fez, pelo menos ele deveria estar montado em seu cavalo, vestido com as vestes reais, para que os seus soldados pudessem olhar e dizer: pelejo pelo meu povo, pelejo pelo meu rei, pelejo por Israel. Mas nem isso ele fez. Ele resolve ficar parado em seu palácio, no seu aconchego. E diz a Bíblia que de repente, eles guerreando e Davi em seu palácio,
ele se levanta, vai para a varanda, e quando ele está na varanda, ele olha uma mulher a tomar banho, e por ela se apaixona, por ela se namora, e cria um desejo avassalador. E aí você pensa, a queda de Davi foi logo com Betseba, quando o viu a tomar banho, e eu digo, não, a queda de Davi foi quando deixou de guerrear a favor de Israel, quando ele se deixou de ir à guerra e à peleja. Olha para mim, por favor. Sabe qual é a derrota de muitas pessoas? Não é quando descobre um momento ruim, não é quando a tentação chega à porta, mas é quando deixa de guerrear a favor das pelejas espirituais. Ô, gente, é muito sério do que eu estou falando aqui, porque o Senhor nos trouxe para esse dia para entender uma verdade, e a verdade é essa: existem guerras espirituais que precisam ser travadas, existem guerras que precisam ser lutadas. Olha para mim, tem guerras que o Senhor diz, fica parado mesmo, filho, nem precisa pegar na espada ou no escudo, só me adora, porque esta guerra você não vai pelejar, quem vai pelejar sou eu, quem vai entrar na batalha sou eu. Mas existem outras guerras, pastor Lucas, que ele fala assim, pega a espada, pega o escudo, se revista da armadura e vai para o meio da batalha guerrear. Vai para o meio da batalha guerrear. Nós estamos deixando valores espirituais escoar, vazar pouco a pouco, porque nós estamos desistindo de algumas guerras. Eu estou cansado demais para guerrear. É exatamente aí que o inimigo quer que você desista de guerrear. Ele é cabeça dura demais, ele é teimoso demais, ele bebe demais. Eu já não vou falar mais nada, porque já faz 10 anos que eu tenho falado. Tem gente que está entregando os pontos bem na hora de que o Senhor está dizendo, ainda existe uma força que eu estou emanando. É por isso que o Senhor, usando o pastor Lucas, disse, hoje eu vou te encher com o meu Espírito, para que você entenda, esta guerra precisa ser travada. Só que também tem uma palavra boa para você, levanta e vai para a guerra. Por quê? Porque o Deus que te manda para a guerra é o mesmo Deus que entra na batalha dizendo, eu vou pelejar esta guerra contigo. Guerreia. Mas Davi disse, não, eu não vou guerrear. Sabe o que eu acho mais interessante do texto? É que Naum diz, alguém gritou, gente, por favor, olha para mim, alguém gritou, disse, para! Sabe o que é complicado? É que tem pessoas que não sabem a hora de parar. Por favor, olha para mim, que isso aqui é muito mais sério do que você pode imaginar. Existem pessoas que não sabem a hora de parar, e por não saber a hora de parar, tem se enfiado em situações que não deveria. Existem pessoas que não entendeu que se não parar e retroceder nos seus olhos, olhar atrás e ver aonde caiu, não vai conseguir romper, não vai conseguir chegar. Olha para mim que eu vou falar que é muito sério. João Batista, o maior profeta nascido de mulher. O próprio Jesus disse, não há outro homem maior do que este. João Batista, que foi incumbido pelo próprio Deus de batizar até que aparecesse o Messias. Olha para mim, gente, por favor, capítulo 1 de João vai explicar exatamente isso, que João Batista batizava para achar o Messias. Olha o que diz o texto, enquanto você batizar, vai chegar um que o Espírito Santo vai repousar, dele não sairá, este será o Messias. Então diz a Bíblia que João começa a batizar para achar o Messias, ele a batiza para arrependimento, ele olha, o Espírito Santo até pousa sobre alguém, mas não permanecia, porque antes era exatamente assim, gotejado, então ele olhava e dizia, esse não é, então vamos continuar batizando, até que se encontre, quando de repente diz a Bíblia, que ele já está sentindo uma atmosfera diferente. João já conseguia sentir isso, então ele começa a anunciar dizendo, há alguém entre nós, que eu
eu não sou digno de desatar as alparcas de seus pés. Eu vos batizo com água, mas está chegando alguém que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele começa a dizer: Ele é muito maior do que eu. Ele é muito maior. Eu sou aquele que veio para preparar o caminho dele. E quando ele está anunciando essas palavras, ou na fila, ou de repente Jesus chegando até ele, ele aponta e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia que ele batiza Jesus, e quando batiza Jesus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, repousa sobre Jesus. E o evangelista Lucas é enfático ao dizer: e ele é cheio do Espírito Santo, a ponto de identificar como ele já sabia que aconteceria. E para terminar, o céu se rasga e a voz do Pai é ecoada dizendo: Este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Todos agora estão cientes, o Messias apareceu. João, você batizava para isso. A partir de agora, gente, isso aqui é muito sério que eu estou pregando, redobra atenção. A partir de agora, você deveria o seguir, porque você é a voz que anuncia a salvação até que venha. É por isso que nós enviamos você primeiro, João, porque você é a voz que prepara o caminho. A partir de agora, você não deve mais anunciar, porque se você continuar anunciando, vai se identificar que o caminho ainda não chegou, que o Messias ainda não apareceu. Se você é aquela pessoa que foi anunciada, que falou que chegaria ao Messias, então você deve parar e o seguir agora. É tanto que diz a Bíblia que Jesus não começa a pregar até que João foi preso. Gente, isso aqui é muito sério que eu estou pregando aqui. Eu sei que vocês gostam de Bíblia, vocês entendem muito bem essa passagem. Diz a Bíblia categoricamente que depois que João Batista foi preso, Jesus começou a pregar, porque ele precisava se calar, para que o Senhor Jesus começasse a pregar. A voz não parou, e quando ele continua a batizar, ele continua a fazer seu movimento. Diz a Bíblia que ele vai preso, e quando ele está preso, ele começa a dizer: será que é ele mesmo? Será que eu não me enganei? Será que aquela voz que eu ouvi não foi uma voz vinda do meu próprio ânimo, da minha própria expectativa? Aí ele chama um dos seus discípulos e manda ir lá, dizer: pergunta para ele, se é ele mesmo. Sabe o que aconteceu aqui? João não precisaria estar preso. João não precisaria ter dúvida, se ele estivesse parado na hora certa e seguido Jesus aonde Jesus queria que ele estivesse. Olha para mim, você tem que saber a hora de parar. Você precisa saber a hora de dizer assim: se eu continuar nesta mesma caminhada, eu vou morrer ou vou padecer. Por quê? Porque tem alguém que está olhando e dizendo assim: está tudo bem, está tudo certo, mas o Senhor está dizendo: está vazando já faz algum tempo. Tem alguém que olha e pensa que a queda de Sansão se dá com Dalila. Também não é verdade, ali é o término. Mas sabe qual foi o início? Sansão, você não pode tocar em morto, não pode beber bebida forte, não pode cortar os seus cabelos. E um dia voltando, ele se afasta do caminho. O mesmo leão que outrora ele matou pela força do Espírito, agora está morto. E diz a Bíblia, ele vai até o leão, se afastando do caminho, e olha e percebe que o leão está com um enxame de abelhas, e dentro da boca do leão está saindo mel. Então ele vai lá e toca no que deveria tocar. Aí você diz: ah, mas foi uma coisa tão simples. Ele se afastou do caminho e tocou no mel. Ele fez até uma charada depois, mas havia uma ordem dizendo: não toca. Tem gente que está tocando exatamente aonde não deveria tocar, e o Senhor está dizendo: eu já te avisei que se você continuar nessa mesma trajetória, não vai funcionar. Aí sabe o que diz a Bíblia? Sabe o que diz a Bíblia? Que lá com Dalila, quando já corta os seus cabelos, que os filisteus veem, ele diz: outra vez eu sairei. E a expressão bíblica é maravilhosa: e ele não percebia que o Espírito Santo já não estava sobre ele. A caminhada de Sansão estava tão profunda no seu erro, que ele não percebia mais quando não tinha a presença de Deus.
Sabe o que é complicado? É alguém não valorizar a tão gloriosa presença que foi derramada sobre nós. Tem alguém que pensa que falar em mistério é algo banal. Se eu falar hoje, falei. Se eu não falar também, está tudo certo. Deus está dizendo: o que eu depositei sobre a tua vida é algo tão precioso que você precisa parar e perceber que é muito importante o que está vazando. O Senhor teve que me provar na minha pele para testemunho de que eu soubesse que o que mais importa na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Um dia pregando lá para o interior do Nordeste, para dentro mesmo do sertão, eu fui, gente, olha para mim por favor, eu não estava percebendo o que estava vazando. Eu estava tão cheio de mim mesmo, da minha oratória, da minha técnica, do meu estudo. Cheguei para dentro do sertão do Piauí, comecei a pregar achando que os irmãos ouviriam as minhas técnicas, o meu estudo e logo se converteriam. Eu começava a pregar, pastor Lucas pregava. Os irmãos olhavam para a minha cara, eu suava até a meia. Quando fazia o apelo, ninguém aceitava. Quando eu falava, irmãos, vamos ser cheios do Espírito Santo, ninguém glorificava. Aí eu fui para o outro dia e disse: Senhor, o que está acontecendo? Outro culto, eu suava. Olhava e dizia: Senhor, não está funcionando, a técnica não tem resposta. Quando um dia no meio da semana eu questionando o Senhor, orando, o Senhor disse: é que você não percebeu que o que importa não é a tua técnica, que o que importa não é o teu estudo teológico, que o que importa não é os dons porque você sabe tocar ou cantar alguma coisa. O que importa não é o que você tem de cargo eclesiástico. O que importa não é o reconhecimento que alguém tem sobre a tua vida. O que importa é algo que você está deixando vazar já faz algum tempo. Eu disse: que é, Senhor? É a presença do meu Espírito sobre a tua vida. Aí o Senhor fez algo. Gente, para. O Senhor fez algo que eu... No outro dia, eu sentado e já triste, porque tinha ouvido a voz de Deus bradando no meu coração, e não entendendo o que acontecia. O Senhor resolveu mostrar o que realmente importava, o Espírito Santo. Veio um irmão, gente, aquilo ali foi muito sério. O pastor olhou para mim e disse assim: eu vou dar uma oportunidade para o irmão, que é muito simples. Você vai ver só, o irmão não tem nenhum tipo de faculdade teológica, mas você vai ouvir o que ele tem para falar. Escuta, pastor. Lá veio o irmão, eu disse: não é possível que o Senhor vai fazer isso comigo aqui. O irmão pegou a oportunidade, o pastor até disse: você só tem 10 minutos, viu, filho? Não passa não. Não é possível uma coisa dessa. O irmão abriu a Bíblia e começou a pregar a gente de uma maneira tão simples, começou a falar verdades tão básicas, e eu dizia: não é possível. Quando eu olhava para a igreja estava chorando, a igreja recebia a palavra, a igreja estava sendo batizada com o Espírito Santo enquanto o rapaz falava. Aí o rapaz resolveu dizer assim: irmãos, vocês conhecem o meu testemunho? Aí eu: não conheço. Eu queria que ele falasse. Ele falou uma coisa rápida: eu era uma pessoa muito rica na cidade, vocês sabem disso. Eu era uma pessoa que tinha várias posses da cidade, vocês sabem disso. Mas quando eu aceitei Jesus, eu renunciei tudo por amor a Ele. Eu hoje vivo na dependência da igreja, os irmãos sabem, os irmãos pagam aluguel, os irmãos me ajudam com cesta básica. Mas eu quero falar algo para vocês: eu nunca fui tão feliz da minha vida, porque hoje eu tenho a presença de Deus. Aí ele terminou cantando um hino. Me dá um Fá maior aí, filho. Isso. Eu não sei se vocês sabem também esse hino não, mas eu vou cantar. Ele terminou cantando esse hino aqui, ó: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Aí ele disse assim, ó: mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. Aí ele levantava a mão e dizia: a melhor coisa. Em
em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Qual foi a melhor coisa? Foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa. Tem alguém que fez? Levante essas mãos para cima assim, olha, é mais alto que você puder. A melhor coisa, oh meu Deus do céu, que eu já fiz em toda a minha vida, em toda a minha vida, salvou-me. Foi o que? Foi carro? Foi casa? Não, ó, foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa. A melhor coisa que você tem é a presença do Espírito Santo. Oh, por favor, gente, olha para mim que é muito sério o que eu estou falando. A melhor coisa que você pode ter na tua vida é a presença do Espírito Santo. E quando Davi desenfreadamente comete o adultério, quando Davi desenfreadamente comete aquele pecado tão tenebroso, ele ouve sim a voz do Espírito dizendo: para, Davi, se arrepende, Davi, conserta essa brecha, Davi. Davi para e olha para dentro de você e vê que está vazando. Mas Davi não para. Sabe o que Davi faz? Chama Urias da guerra. Chama Urias da guerra. Urias, sente na minha mesa, beba do meu vinho, coma do meu pão. E depois que você descansar, porque você é meu amigo, vá para a tua casa. Passe uma noite com a tua mulher, descanse na tua cama. Porque a ideia de Davi é, se ele deitasse com a sua mulher e voltar para a guerra no outro dia, quando a notícia chegar que ela está grávida, ele mesmo vai dizer: eu sou o pai, porque naquele dia me deitei com a minha mulher. A ideia de Davi é muito boa, mas diz a Bíblia que ele não contava com a hombridade de Urias. E Urias disse: como posso eu ir para minha casa, Davi? Como posso eu deitar-me com a minha mulher, sendo que os meus companheiros de batalha estão guerreando na guerra? Eles dormem com o olho aberto e outro fechado, com a espada no peito, para defender Israel. Eu não vou para casa. E diz a Bíblia que ele passa a noite inteira na porta do palácio, dizendo: eu não estou na guerra lá no campo, mas já que eu estou aqui, eu vou continuar guerreando. Aí ele fica parado com a espada, não vai para casa. Davi tem outra ideia. No mesmo momento o Espírito disse: para, Davi. O Espírito grita, diz: para, Davi, o que você está fazendo está errado. Mas Davi está tão envolvido no que ele quer, que no outro dia ele escreve uma carta para Joabe, dizendo: Joabe, Urias não pode voltar da guerra. Urias tem que morrer, porque quando a notícia espalhar, aquele que vai dizer que o filho não era dele já está morto, então vai dar tudo certo. A carta chega a Urias e diz a Bíblia que Urias coloca, a carta chega a Joabe, e Joabe coloca Urias no campo de batalha, e diz a Bíblia que Urias é morto. Aí o recado chega a Davi: Davi, Urias está morto. Aí Davi senta. Oh meu Deus, agora está tudo bem. Não tem ninguém para acusar o meu pecado. Não tem ninguém para perceber que eu já estou vazio por dentro. Eu continuo com o estereótipo de rei. Eu continuo com o mesmo patamar. Ele escreve, anos depois, um verso nos Salmos dizendo assim: eu que pensei que podia esconder dos olhos de Deus, mas dos olhos de Deus não se esconde nada. Se eu subir ao mais alto céu, lá os teus olhos me contemplariam. E se eu descesse ao mais profundo abismo, lá também seus olhos me contemplariam. Não há como esconder dos olhos de Deus. Mas por alguns momentos ele pensa que está tudo certo. Ele pensa: agora ninguém vai descobrir, está tudo certo. Mas o Senhor levanta o profeta Natan. E quando o profeta Natan se posiciona, o Senhor entrega a ele o que deveria falar. Natan diz assim: não posso falar isso, porque se eu falar isso eu vou morrer. Gente, olha para mim por favor. Rei Davi, respeitado por todos até hoje, considerado o maior rei.
Natã, um profeta desconhecido até então, era sempre aquele tripé, rei, profeta e sacerdote. Davi nunca poderia matar um profeta ou um sacerdote dessa maneira. Mas o que aconteceria? Davi levantaria o profeta em julgamento diante do povo e diria: o que esse profeta está dizendo é mentira, o que esse profeta está falando é falsidade, eu estou tudo bem, é tudo mentira o que ele afirma. O povo julgaria se o rei tinha razão ou o profeta. Aí o rei começa a dizer: eu sou Davi, eu matei Golias, eu sou o mais respeitado. E Natã começa a dizer a Deus: eu sou um profeta desconhecido, eu não posso chegar lá senão eu vou morrer. Deus diz: fica tranquilo, que o que você precisa falar, eu vou te dar uma estratégia. Tem gente que precisa entender também uma verdade aqui, e a verdade é essa: Deus dá estratégias. Ah, mas eu preciso falar. Escuta, Deus vai te dar uma estratégia para você saber como e aonde falar. Porque verdade liberta. Vou falar de novo: verdade não mata, verdade liberta. Se está matando, é porque você está falando errado. Deus dá estratégia. Quem acredita nisso, diga amém. Olha para mim. O que eu vou falar, Senhor? Conta assim. Aí lá vai Natã. Essa parte é boa. Natã sobe e diz: Davi, eu tenho uma palavra de Deus para você. Davi diz: entra aqui. Se é de Deus eu quero ouvir. Entra aqui, fica. Mas antes, Davi, deixa eu te contar uma coisa. Conta. Há um homem, Davi, muito pobre. A única coisa que esse homem pobre tem é uma ovelha. Mas do lado dele mora um homem muito rico, várias posses, várias ovelhas. Um dia, Davi, esse homem muito rico levantou pela manhã, olhou e desejou a única ovelha que aquele homem tinha, foi lá e tomou dele. E além de tomar dele, Davi matou o homem pobre. Ah, gente, Davi levantou do trono e disse assim: maldito seja esse homem, miserável é esse homem, que ele pague 4 vezes mais por esse crime. Me fala quem é, que eu vou dar jeito. Aí Natã afasta um pouco assim, pastor Lucas, olha para ele e diz: tu és o homem dessa história, Davi. Tendo todas as mulheres que quisestes, pegaste aquela que não é tua e ainda mataste o esposo dela. Tu és este homem. Aí Davi cai, bate no peito e diz: miserável homem que sou. Foi nesse momento que Davi olhou para dentro de si e percebeu que já não tinha mais nada. Gente, isso aqui arrepia demais. Foi nesse momento que ele percebeu, falou: vazou. Sabe o que Deus tem para você? Deus não tem apenas testemunhos de 5 e 7 anos atrás, quando você era usado. Tem alguém, pastor, que só vive das águas do passado, porque está vazio por dentro e não percebeu ainda. Tem gente que só vive quando você chega para contar alguma coisa de Deus, ele só conta das experiências que ele passou há 20 anos atrás. Deus está dizendo: o que eu quero para você ainda continua para o dia de hoje, ainda tem algo para você, ainda hoje. Aí Davi, escuta, aí Davi, olhando para dentro de si, ele olha e diz: eu estou vazio, eu não tenho mais. Saiu, vazou pelas minhas mãos, pelas brechas da minha represa. Aí ele vai escrever uma canção, porque olha para mim, gente, a melhor forma de expressar um sentimento é através de uma música. É por isso que a adoração ela é feita sem música, mas a maneira mais fácil de adorar é através de um hino, porque o hino, a música, fala com teus sentimentos. Eu preciso te dizer isso, é verdade. A música trabalha com sentimento, é por isso que tem notas maiores, notas que trabalham com alegria, notas menores que trabalham com a melodia da alma, fica melódica, ela trabalha com teus sentimentos. Então o que Davi vai fazer? Ele diz: eu preciso cantar um hino, mas não posso cantar qualquer coisa. Ele vai, pega uma pena com lanquim e começa a escrever um dos maiores e mais lindos salmos de toda a Bíblia, Salmo 51. Ele começa a falar tanta coisa, inclusive isso. Ele diz: Senhor, não olha para mim agora, vira o teu rosto da minha iniquidade, mas me escuta. Isso é muito forte.
Isso é muito forte. Ele diz: eu sei que se o Senhor olhar para mim, só vai ver miséria e pecado. Mas se o Senhor conseguir, me escuta, porque eu tenho algo para te falar. Aí ele começa a escrever com o coração, dizendo: Senhor, esse coração que eu tenho é pecaminoso demais. Esse coração que eu tenho é tendencioso ao pecado. Por mais que eu tente, esse coração me guia ao pecado. Ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração que te agrada, um coração que vai ficar voltado às tuas coisas e não para as coisas deste mundo. Ele diz assim: Senhor, me sustenta no espírito reto. Sério, gente, isso arrepia até mesmo a alma, porque ele está dizendo: Senhor, eu não quero um dia pular, outro dia estar fraco. Eu não quero um dia estar forte, outro dia estar morto. Eu não quero outro dia estar vencendo e o outro dia perdendo. Me sustenta num espírito inabalável. Eu não quero viver essa montanha espiritual de um dia pular e o outro não. Eu quero viver numa plenitude espiritual, que embora ao meu redor esteja caindo, eu continuarei feliz e alegre por ter um espírito reto. Aí vem a melhor parte. Ele olhando para dentro de si, viu que está vazio. Ele está cantando, gente. Aí ele começa a dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para tampar as brechas. Sabe por que tudo aconteceu aqui? Antes da palavra, o culto até foi modificado, toda a liturgia, porque o Senhor derramou e foi nítido o derramado do Espírito Santo. Não há ninguém aqui essa noite que possa dizer que não sentiu a presença de Deus. Se falar é mentiroso. Mas o Senhor está dizendo: agora eu preciso tampar para não vazar mais. Eu falei para vocês que hoje não seria uma mensagem que talvez encaixaria ou te faria vibrar, mas eu preciso pregar algo verdadeiro para você. Hoje você precisa tampar as brechas, porque não pode mais acontecer o que tem acontecido. Me enche, Senhor. O Senhor enche, mas amanhã vaza. Quando começa segunda-feira vaza, terça-feira vaza, e quando chega domingo que vem, já não existe mais nada. O Senhor está dizendo: hoje é a noite de você sair daqui cheio, mas ainda melhor, continuar cheio durante a semana. E só percebe isso quem valoriza a presença do Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte? Coloca a mão no teu coração aí. Isso aqui, gente, já partiu para outra liturgia. É a liturgia do Espírito. Se não for de verdade, se não for de sinceridade, então nem faça. Mas se for de verdade, fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração, como se você estivesse colocando a mão na tua vida, e começa a orar de verdade, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Começa a dizer: Senhor, onde está vazando, me mostra, porque eu não quero perder o teu Espírito Santo. Se você pode fazer essa oração sincera, fecha os seus olhos e começa a dizer: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Eu não quero mais perder o tão precioso poder do Espírito na minha vida. Tampa as brechas. Aonde está vazando, o Senhor me mostra, porque eu preciso me corrigir. Eu preciso me consertar. Isso. Fecha teus olhos e fala com Ele. Eu não estou com pressa. Se for preciso falar com Ele, tudo que você já passou, fala agora. Se você já souber aonde está vazando, é ainda melhor, porque você vai começar a dizer: Senhor, me ajuda a vencer nessa área. Eu não quero mais cometer este mesmo erro. Começa a orar. Isso é só para quem valoriza a presença do Espírito e que sabe que não pode viver sem a presença dele.
Tampa os vazamentos, Senhor. Tampa os vazamentos, Senhor. Ajuda ele, Pai, ajuda ela a vencer agora. Que ele não tenha nada mais importante do que o teu Espírito. Se você puder ser mais específico, comece a conversar com o próprio Espírito Santo, dizendo: me encha mais uma vez, porque não te deixarei vazar por nada. Me encha mais uma vez. Me dá mais uma oportunidade essa noite de sentir tua presença e não perdê-la de maneira alguma. Se você não sabe falar com palavras, então cante esse hino aqui, ó. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, diga: tu sabes quem eu sou, sabe. E mesmo assim, meu Deus, gente, ele abaixou. E mesmo assim, diga isso para ele: moras em mim, Senhor. Se você valoriza e quer, se você não quer perder, chama por ele, diga isso, ó. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra? Escuta-nos, Espírito Santo. Escuta-nos, Espírito Santo. Escuta-nos, Espírito Santo. Tu és santo. Eu procuro palavras. Fica de pé aí, fica de pé aí. Mais uma vez, Espírito Santo, diga isso para ele. Diga isso: não te afastes de mim, não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não se afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, bem baixinho assim. Tu és não existe nada mais importante do que Ele. Não existe nada mais valioso do que Ele. O que mais importa na nossa vida é sermos cheios
Espírito Santo. Eu estou sentindo o Espírito Santo passeando aqui. O meu espírito vibra porque eu estou sentindo o Espírito Santo enchendo e tampando as brechas, enchendo e tampando as brechas, enchendo e tampando o vazamento. Que ela machura, ela vai. Mas eu preciso fazer um convite especial para alguém que precisa entender a hora de parar. Deus te trouxe aqui para dizer: filhinho, o caminho que você está caminhando não é o que eu quero para você. Você sabe exatamente por que eu estou falando isso. Está na hora de você tampar as brechas. Está na hora de você entender que o que mais importa na tua vida é a presença do Espírito Santo. É por isso que eu estou fazendo um convite aqui essa noite. Tem alguém no nosso meio que precisa reconciliar com o Senhor, que precisa fazer um voto diante deste altar, dizendo a Ele que o que mais precisa é a sua presença, e que Deus te trouxe para esse culto exatamente para isso, te fez parar, para que você se convertesse, mudasse a trajetória, e essa trajetória não vai ser de morte. Deus vai mudar a tua trajetória para que você entenda que o que Ele tem é vida para a tua vida. Tem alguém que precisa, faça um sinal com a mão assim, eu vou orar por você. Tem alguém que precisa reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a tua mão assim, eu vou orar por você. Faz só um sinal bem alto com a tua mão. Isso, traz ele aqui. Respire. Vem cá, filho, vem cá. Isso, vem cá. Olha lá, olha lá. Meu Consolador. Eu sei que tem mais alguém. O Espírito que está te tocando, filhinha, é o Espírito Santo que está te tocando aí, ó. Tem mais alguém que precisa fazer este compromisso com o Senhor, que precisa dessa restauração na comunhão com Deus, que precisa fazer como Davi fez, parar e reconhecer que o que você precisa é da presença dEle. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante uma mão assim, eu vou orar. Eu sei que você está assim, é por isso que eu estou insistindo, pastor, mais um pouco, porque tem alguém que está nesse momento lutando, e o Espírito está dizendo: vem filhinha, vem filhinho, moras em mim. O Espírito Santo te chamando para viver essa experiência. Oh, tu és. Tem mais alguém? Tem mais alguém? A igreja que entende isso, ora comigo aí, ora comigo. Deus está te chamando, filho. Se eu fosse você, eu não endurecia o coração. Se lança naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Muda a tua trajetória em 2022. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante uma mão assim só para poder ver. Nós vamos orar por você. Pergunto pela última vez por causa do horário. Tem mais alguém? Eu pedi licença ao pastor, ele já é prata da casa, porque o Espírito de Deus falou no meu coração. O teu coração está vibrando. Você tem saudade daquilo que Deus te prometeu.